Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-la, cumprimentar os colegas e cumprimentar naturalmente o Sr. Ministro e os Srs. Secretários de Estado. O Sr. Ministro, desde a sua intervenção inicial, e tem mantido esse registro, chegou-nos aqui com toda a consideração que lhe tenho, e sabe que é muita, uma retórica de autêntico exagero, de irrealismo, de fantasia, de pleonasmo quanto à situação do país. Eu, não querendo ser desagradável, vou-lhe trazer os números reais e a realidade do país, que não coincide com aquilo que o Sr. Ministro trouxe. O Sr. Ministro elogiou o crescimento do país na sua intervenção inicial. Eu não sei se se referia aos 2,6, que é pouco, ou se é ao já 1,7. Mas o Sr. Ministro elogia imenso este crescimento do país, que é endémico e insuficiente. O Sr. Ministro elogiou até a dívida, que eu não percebi porque é que elogiou a dívida, nem sei qual, se era a privada das empresas ou a pública. No início disse que também uma boa característica que o país agora apresenta é a diminuição da dívida. Não sei se é a pública, a privada, a das empresas, aqui isto tudo somado já vem 723 mil milhões. Depois elogiou o crescimento das exportações. Curiosamente falou das exportações, mas não falou das importações. Se bem que um bocadinho mais à frente falou das importações das máquinas. Mas se falarmos só das exportações, estamos a falar de uma festa que o Sr. Ministro considera com 4%. Pena não ter falado das importações, mas já vamos ver mais à frente. Depois é evidente que não faço comentários aos slogans que aqui trouxe. Houve uma coisa aqui também que nós registramos, PSD, é que o Sr. Ministro falou de duas características da economia portuguesa. Uma dos baixos salários. Ele lamentou isso. O Sr. Ministro não se esqueça que, de certeza absoluta, acompanha-nos pela TV Parlamento alguns empresários que não devem ter achado piada nenhuma, e com razão, que o Sr. Ministro lamente os vencimentos que existem em Portugal pagos pelas empresas, mas que seja o Ministro de um governo que leva 35% da riqueza nacional em impostos. Portanto, se o Sr. Ministro quer uma solução rápida para que os vencimentos dos portugueses aumentem, é muito fácil. Comece pela carga fiscal, que é absolutamente enorme em Portugal. Depois o Sr. Ministro também falou que em 2010 estamos um bocadinho melhores que em 2010, 11 ou 12. O Sr. Ministro deve concordar comigo, mas isso, aliás, preocupa às vezes ao Partido Social Democrata ver que ainda alguns socialistas julgam que falir um país, o país logo a seguir fica melhor. Ou que faz bem a um país falido. Não faz. Não há país no mundo que tenha falido e tenha ficado imediatamente melhor do que aquilo que estava. Portanto, nem aconteceu em Portugal, nem em sítio nenhum. Mas, Sr. Ministro, vamos falar um pouco de futuro. Vamos às projeções que são conhecidas para 2020 a 2023. Todas apontam para um crescimento médio nacional de 1,5%. Eu pergunto ao Sr. Ministro, julga que é suficiente um crescimento médio de 1,5% entre 2020 a 2023 para um país que está no fim da cauda? Aliás, é curioso que nunca se cresceu muito acima dos 2% com o seu governo. Nunca. O que é absolutamente insuficiente. Se considera isto insuficiente, é muito pouco ambicioso para o país. Falemos das exportações. O Sr. Ministro mostra-se muito satisfeito com as exportações, pois nós não. E sabe porque é que nós não? Eu só lhe dou este número. Quando nós estávamos no governo, o PSD e o PP, o crescimento das exportações, que valiam 28% quando nós chegámos, passaram a valer 42% quando nós saímos. Nós estamos a falar de 14 pontos percentuais. Não é 14%, é 14 pontos percentuais. Os senhores, quando entraram, e até agora, passaram de 42 para 44. Estamos a falar de 2 pontos percentuais. Ou seja, nós, por ano, em 4 anos, crescemos mais do que os senhores em 4 anos de uma legislatura. Se isto não é insuficiente, eu pergunto-lhe o que é insuficiente. Isto já sempre a falar na produtividade. O Sr. Ministro falou muito dos vencimentos e bem, se bem que pediu que fossem os outros a resolver o problema, que é o Governo que deve resolver também, mas ele falou da produtividade. A produtividade em acumulado aumentou 1%. Se isto não é dramático, diga-me o que é dramático. Sobre a capitalização das empresas, nem vale a pena nós falarmos. Sobre o investimento, já conversámos aqui, o investimento público, o Governo agora passou a fazer festa com o privado, mas o investimento público, a vossa parte não foi feita. Quanto à dívida pública, é aquilo que nós sabemos. A estabilidade fiscal, como sabe, todos os relatórios falam da instabilidade fiscal no país. Eu pergunto quais são os grandes investimentos que são feitos numa instabilidade fiscal. Depois a carga fiscal atingiu o recorde. Aliás, os partidos que sustentam o governo dizem que a austeridade acabou, mas a austeridade não acabou. Já ninguém acredita nisso.
E, aliás, a austeridade só acabava se houvesse uma brutal diminuição de impostos. E não houve. Aliás, boa parte dos impostos que a Troika foram Acabou feitos agora em Portugal foi o tempo. mantêm-se. Sr. Ministro, as exportações aumentaram 4,6%, as importações 12,8%. São os últimos dados do mês de fevereiro. Eu pedia-lhe um comentário. Como também o turismo, que é uma área muito importante em Portugal. O turismo abrandou. E eu pergunto ao Sr. Ministro, o que é que vão fazer com isto? Que, aliás, não abrandou, que, aliás, diminuía 1%. Se nós formos às dormidas, passámos... Termino já, Sra. Presidente. Passámos de 1.300.000 hóspedes e agora tivemos 3,3 milhões de dormidas. Nas dormidas caímos 1%. Sr. Ministro, para terminar, eu deixava-lhe uma pergunta, que é para quando os 50% das exportações? É que o Sr. Primeiro-Ministro disse que era até ao final da década. Isto está quase. Não se chega aos 50%. Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu terminava, Sra. Presidente, se me permite, com a sua condescendência, outra questão que tem a ver com a TAP. Só para terminar, Sr. Presidente, que é uma questão que diz muito respeito até mesmo à minha região, de onde sou eleita, já está na Madeira. É evidente que o Sr. Ministro está a dizer que não é da sua tutela, mas, como o Sr. Ministro sabe, faz parte de um governo, esperemos que seja uma equipa, e a equipa pelo menos reúne-se à quinta-feira. Mas para lhe dizer, aquilo que a TAP tem feito à economia do país não é positivo. Os senhores são acionistas de uma empresa que está a dar prejuízos. Portanto, têm uma corresponsabilidade nessa gestão. Eu pedia no comentário também sobre esta questão. Muito obrigado, Sr. Deputado.